Oi, tudo bom? Nossa aula de hoje é a respeito de cheque e checkmate. Então a primeira coisa para vocês entenderem, cheque é uma ameaça no rei. Só que a diferença é o seguinte, o cheque, a peça adversária faz essa ameaça e o rei pode sair para outro lugar, saindo da ameaça, ou pode cobrir com alguma peça, ou pode tomar essa peça que está ameaçando o rei. Então é um cheque, uma ameaça que tem escapatório. O checkmate é diferente. Checkmate é uma ameaça que o rei não consegue se defender, não consegue sair e ele fica encurralado. Então é quando acaba o jogo. Tá bom? Mais ou menos para vocês entenderem, vamos supor que as brancas joguem aqui, as pretas lá, as brancas jogam lá e as pretas jogaram o bispo aqui. O que acontece nessa posição? O bispo está ameaçando o rei, então é um cheque. Hoje em dia, de acordo com as regras, não é obrigado falar cheque, antigamente era. Então hoje em dia, por exemplo, você fez um cheque, se a pessoa não viu, tem que voltar esse lance, tá? Aí tem uma série de outros pontos importantes que eu não vou comentar agora, mas pra vocês entenderem. Vamos supor que eu tô no campeonato jogando, aí tem aquele reloginho. Aí deu um cheque. A pessoa não viu, fez um outro lance, aí tem que voltar, e daí pode ter, por exemplo, um acréscimo de 2 minutos, enfim, outras coisas que agora não é tão importante. Mas, por exemplo, essa posição aqui, o bispo de cores pretas está ameaçando o rei de cores brancas. É um cheque. O que acontece? As brancas podem fazer o quê? Avançar o peão, defender o cheque, pode jogar o cavalo, defender o cheque, bispo, pode voltar o cavalo para cá. Nessa situação, é um cheque que pode ser defendido, tá? Checkmate é diferente. Eu achei interessante ensinar hoje para vocês algumas posições. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu vou ensinar o cheque de rei e dama contra rei, tá? O checkmate. Aí vocês vão começar a entender a diferença do cheque e do checkmate. Então vamos supor que as pretas só têm o rei, as brancas têm o rei e uma dama, tá? Como que eu faço para dar checkmate? É um checkmate muito famoso que a gente conheceu, né, quando aprendeu, como o cheque do beijo fatal, tá? Como que funciona? Primeira coisa, a gente tem que diminuir a quantidade de casas do rei oposto. Então eu vou jogar ele aqui mais pro meio, vamos supor que esteja assim, né? O que eu vou ter que fazer? Ir diminuindo as casas que o rei preto tem para fazer. Por exemplo, joguei aqui, o que aconteceu? As pretas têm esse espaço de retângulo para se movimentar. Então antes ele tinha o tabuleiro inteiro, agora tem aqui. Então vamos supor, jogou lá. O que eu faço? Vou diminuir. Agora, ó, tem só essas casas para se movimentar. Essas casas não, porque aqui, ó, se ele jogasse aqui seria um cheque, então não pode. Então teriam só essas casas para se movimentar. O que eu estou fazendo? Com a dama eu estou encurralando cada vez mais o rei oposto. Então vamos supor, joguei lá, joguei aqui. Agora, ó, o rei só tem essas 3 casas. O que eu vou fazer? Jogou lá, vou vir com o rei. Jogou lá, vou vir com o rei. Jogou aqui. Agora, nesse momento, eu posso jogar a dama na frente do rei, posição de checkmate, porque o rei está sendo ameaçado, ele não tem casas para ir porque a dama está olhando, não pode tomar porque o rei está defendendo, então essa posição é de checkmate, tá? A ideia desse checkmate de rei, dama contra rei é sempre ir fazendo o quê? Diminuindo a quantidade de casas do rei, chega contra o rei, chega junto. Por exemplo, se tivesse assim, aqui ó, mesma coisa, posição de checkmate, dama e rei contra rei, tá? Vocês podem treinar, depois tentar jogar só rei e dama contra rei, aí vocês vão vendo que pode sair várias posições de checkmate, aí vocês vão treinando. Outra posição interessante é essa aqui, ó. Duas torres e rei contra rei, acontece muito também, tá? Chama mate da escadinha. Como funciona? A ideia é a mesma, tá? Primeiro eu vou diminuindo as casas do rei, ó. No caso eu cortaria aqui, né? Então agora ele só tem essas fileiras. Aí jogou, por exemplo, pra cá. Cortei. Jogou pra cá, cortei. Então a ideia é o quê? As duas torres elas vão trabalhar juntas, diminuindo a quantidade de casas do rei, sempre tentando deixar ele na última fileira, tá? Então, por exemplo, jogou. Nesse momento eu já posso jogar esse. Ó, checkmate. A torre tá ameaçando o rei não pode andar nessa fileira e nem pode subir, tá? Esse é o checkmate da escadinha, ó. Por exemplo, vamos supor que tivesse assim. Então, ó, cortei, agora ele só tem essas casas, aí o rei joga. Cortei, tá? Cortei mais uma fileira, o rei joga. Ou pode jogar pra cá também, tanto faz. Cortei, tá? As duas torres elas são diminuindo. Vamos supor, jogou aqui, ameaçou a torre, o que eu faço? Jogo pra lá. Rei vem, diminuir. Rei vem, diminuir. Jogou checkmate da escadinha.
tá? Da escadinha porque a ideia das duas torres descendo é como se elas fossem descendo os degraus e fazendo uma escada, tá? E pra finalizar, o outro checkmate que eu queria ensinar pra vocês é o da torre e o rei contra o rei, chama checkmate da gaveta, tá? Como que funciona? Vamos supor, o rei tá aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encurralando, só que dessa vez, como não tem as duas torres, uma torre só é limitada, eu vou precisar da ajuda do rei, tá? Então, joguei, jogou, puxei a torre, jogou, jogou, jogou. Agora eu já posso jogar aqui, ó, porque o rei não pode vir pra cá, então ele tem que descer. Tá? Joguei, rei vem, joguei, rei vem pra ameaçar, puxo a torre pro outro lado, rei vem, posso jogar aqui, ó, rei vem. Quando chegar nessa posição, rei na frente de rei, dá pra descer a torre, porque daí o rei não pode subir, tá vendo? Que o outro rei olha as casas, então é obrigado a descer. Joguei, vim, puxei a torre, tá? Jogou lá, joguei aqui, jogou lá, joguei aqui. Jogou lá, mesma coisa, cheque, o rei é obrigado a descer. Aí que vocês perceberam que eu tô fazendo, nos 3 checkmates é a mesma coisa, eu tô encurralando o rei, tá? Então ele chegou aqui na última fileira, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o rei. Vamos supor que ele jogue aqui, joguei lá, jogou aqui, rei aqui no canto, puxei a torre. Quando chega naquela mesma posição de rei na frente de rei, o que eu faço? Desço a torre checkmate da gaveta, tá? Porque o rei tá sendo ameaçado, ele não tem nada pra cobrir, ó, não pode jogar pra cima porque o rei tá olhando essas casas. A ideia desse checkmate é sempre tentar chegar nessa posição, ó, rei na frente de rei, tá? Depois o que eu faço? Eu desço a torre, ameaçando o checkmate. Então, esses 3 checkmates, eles são super legais, são interessantes e importantes de saber, porque às vezes acontece muito em final de partida cair nessas posições, tá? Então, vocês aprenderam 3 checkmates e a diferença de checkmate, tá bom, gente? Obrigada, tchau!